E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Turma, a gente está conversando ainda sobre o último elemento do fato típico. Na realidade, a gente já estudou, foi tudo sobre o fato típico. Agora a gente está estudando só uma contribuição de Zaffaroni ao nosso ordenamento jurídico brasileiro, mas como eu falei para vocês, não a gente não adota, mas se costuma cair em prova porque o Zaffaroni é um argentino que estuda bastante direito penal brasileiro e ele traz muita contribuição, como essa. Ele diz, então, que é incoerente o direito penal do Brasil dizer que quando alguma lei permite que o indivíduo faça algo, como no exercício regular do direito, ou quando a lei obriga que o funcionário público faça algo, e o funcionário público ou particular, eles fazem o que a lei permite ou o que a lei obriga, é incoerente no ponto de vista de Zaffaroni que o direito penal diga que isso é fato típico. Fato típico é a conduta humana descrita na lei como crime. Aí ele diz assim, rapaz, se fato típico é a conduta humana descrita na lei como crime, como é que o direito penal traz como crime algo que a lei administrativa, que a lei civil permitem ou obrigam? Então ele diz, o ordenamento jurídico deve ser analisado de forma conglobante. O direito penal não pode trazer como crime algo que a lei civil, algo que a lei administrativa permite. Então o direito em si, o ordenamento jurídico, um não pode proibir o que o outro permite ou obriga. Então o Zaffaroni vem e traz a questão da tipicidade conglobante. E para ele, só deveria haver fato típico se além da tipicidade formal existisse a tipicidade conglobante. E o que é a tipicidade conglobante? Tipicidade conglobante é um gênero que tem, além da tipicidade material, a antinormatividade do ato. Então veja, turma, tipicidade material a gente já explicou o que é. E antinormatividade do ato é o seguinte, só vai haver tipicidade conglobante se aquele ato, se aquela conduta praticada for contrária ao ordenamento jurídico como um todo. De forma que, se a lei do direito administrativo obriga o funcionário público a fazer a penhora, no caso do oficial de justiça, se a lei civil permite que o indivíduo exerça legítima defesa da posse, não tem como direito penal dizer que isso é crime. Então, se outra lei diz que é permitido, o ato não é antinormativo, já que outra lei do direito civil, direito administrativo, direito tributário, diz que é permitido. Então, se outra lei diz que é permitido, o direito penal não pode dizer que é proibido. De forma que só vai haver tipicidade conglobante se não houver outra lei que diga que é... Só vai haver outra lei, tem alguém desesperado para falar comigo. O telefone já tocou 3 vezes, o outro já tá tocando aqui e eu esqueci de botar no silencioso. Voltando, turma. Então só vai haver tipicidade conglobante se além da tipicidade material, o ato for antinormativo. Então veja, se a lei do direito civil permite a legítima defesa da posse, o ato não é antinormativo. Se o ato não é antinormativo, não tem tipicidade conglobante, portanto não tem tipicidade, portanto não tem fato típico, portanto não tem crime. Então se o direito administrativo me obriga, oficial de justiça, a penhorar algo alheio, a tirar algo de alguém e dar para outra pessoa, então, e eu faço isso, então nesse meu ato, como o direito administrativo está me obrigando a praticar uma conduta, simplesmente não é antinormativo o ato, e como o ato não é antinormativo, não tem tipicidade conglobante, não tem tipicidade, não tem fato típico, e portanto não tem o crime. Turma, deu para entender o que é tipicidade conglobante? Concluindo, a gente vai passar, ainda nessa aula, a falar das excludentes de licitude ou de antijuridicidade. E vocês estão percebendo pelo quadro que tanto o exercício regular do direito, como o estrito cumprimento do dever legal, esses dois são causas que excluem a antijuridicidade. O estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Se a gente adotasse a tipicidade conglobante, esses dois, ao invés de excluir a antijuridicidade, esses dois excluiriam a tipicidade.
Por quê? Porque quando eu ajo em estrito cumprimento do dever legal, é porque a lei, porque eu estou cumprindo, o funcionário público está cumprindo algo que a lei manda, estritamente algo que a lei manda. Se o indivíduo, se o particular age em exercício regular do direito, significa dizer, pessoal, que o particular está exercendo um direito que a lei permite, de forma que, se a lei permite, o ato não é antinormativo. Então, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, para a tipicidade conglomante, exclui a tipicidade. E se exclui a tipicidade, exclui o fato típico. E se exclui o fato típico, exclui o crime. Deu para entender, pessoal? Só que volta a repetir. A gente não adota a tipicidade conglomante. A gente adota a tipicidade que é formal e material. E essas duas tipicidades, então se é dessa forma, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, como eu vou passar a conversar com vocês agora, eles no direito penal brasileiro, eles excluem a antijuridicidade e não o fato típico. Então a gente adota não a tipicidade conglomante. Espero que isso tenha ficado bem claro. Para eu não receber um e-mail e dizer assim, professor, a gente adota a tipicidade conglomante? Não, mas você precisa saber, meus queridos amigos. E aí, turma, eu tô aqui apagando pra gente finalmente, aleluia, acabamos o fato típico. E agora a gente vai estudar a antijuridicidade. Então veja, para ter crime precisa ter fato típico, antijurídico, culpável. Como eu falei para vocês já, como a gente já conversou, o juiz primeiro analisa se tem fato típico. Em tendo fato típico, ele analisa se esse fato típico é antijurídico. E a antijuridicidade significa a contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico. Então, a gente analisa o juiz para saber se tem crime, primeiro analisa se tem fato típico, depois tem antijuridicidade, e tendo esses dois ele vai para a culpabilidade. A gente já viu que para ter fato típico precisa ter esses 4 elementos: conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Fechou. Agora a gente vai ver que para existir fato típico, precisa esse fato típico ser antijurídico. E antijuridicidade, que é sinônimo de ilicitude, é a contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico. Então a gente vai estudar essa regra agora, antijuridicidade ou ilicitude. E como a gente já conversou, para ter fato típico, então tem que ter esses elementos. Para ter antijuridicidade, não deve ter esses 5 elementos que eu vou conversar com vocês agora. Esses 4 primeiros elementos, eles estão no artigo 23 do Código Penal. Então, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, está no artigo 23 do Código Penal. Esses 4 estão no artigo 23 do Código Penal. Só que o artigo 23, ele não é um rol taxativo, ele traz um rol exemplificativo. O que significa dizer que existem outras causas de excludente da antijuridicidade pelo ordenamento jurídico. Por exemplo, muito embora ainda haja certa divergência, prevalece que as duas situações onde a mulher pode praticar aborto praticado por médico, que está no artigo 128 do Código Penal, tem natureza jurídica de excludente de ilicitude ou antijuridicidade. Então, lá no artigo 128 do Código Penal, existe assim, é permitido o aborto praticado por médico quando? Aí, quando em caso de estupro e também quando a gravidez causa risco à vida da gestante, à vida da mulher. Existe uma divergência sobre qual é a natureza jurídica dessa excludente, dessa permissão. E uma boa parcela da doutrina diz, a maioria, que a natureza jurídica do artigo 128 do Código Penal é de excludente de ilicitude, já que a lei está permitindo fazer aborto nessas duas situações, desde que o aborto seja praticado por médico, de estupro ou então na situação de que causa risco de vida à mulher. E fora o artigo 28, existe nas leis especiais, como na lei dos crimes ambientais, outros excludentes de ilicitude. Então o que eu quero que você perceba é que o artigo 23, que traz as 4 excludentes de ilicitude principais,
que é a legítima defesa, estado de necessidade, estrito meio dever legal e exercício regular de direito, o artigo 23, ele traz um rol exemplificativo de excludentes de ilicitude, as também chamadas discriminantes ou justificantes. Então, se você ouvir falar em discriminante ou justificante, se você ouvir falar em discriminante ou justificante, é sinônimo de excludente de ilicitude. Então, excludente de ilicitude é a mesma coisa de excludente de antijuridicidade, que é a mesma coisa de discriminante ou justificante. Professor, e a tal da exculpante? Exculpante é o quê? Exculpante, como o próprio nome está dizendo, é excluir culpa. Ou seja, exculpante é excludente da culpabilidade. Então, exculpante é excludente da culpabilidade. Por exemplo, a gente já viu o erro de proibição. E o erro de proibição é um excludente da culpabilidade. Pois muito bem, meus queridos amigos. Fora, então, as excludentes de ilicitude, que estão no artigo 23, tem lá no 128, tem na lei dos crimes ambientais. E existem ainda causas supralegais de exclusão da ilicitude, que é o consentimento do ofendido. Então, ou seja, existem causas que não estão na lei e que podem excluir a ilicitude. O exemplo que é mais comum e que é praticamente único de causas supralegais, ou seja, que estão além da lei de exclusão da ilicitude, é exatamente o consentimento do ofendido quando se trata de fato típico de agressão a bens jurídicos disponíveis ou relativamente disponíveis. Então essa é a primeira excludente que a gente já está conversando. Causas supralegais de exclusão da ilicitude, o consentimento do ofendido. Turma, lá no artigo 163 existe o crime de dano. Esse é meu celular. Eu digo, Roberto, pega meu celular e taca na parede. Uma coisa é o Roberto ficar com raiva de mim, ó, por exemplo, hoje eu cheguei atrasado aqui no estúdio. Aí imagina que eu cheguei e o Roberto tava muito puto e disse assim, porra, professor, eu tô aqui esperando desde 8 horas e você chegou aqui quase 1 hora de atraso. Pois ó, me dê seu celular e taca meu celular na parede. Nesse caso, ele estaria praticando um crime de dano. Só que se eu disser, Hernani, tô puto com esse celular, não gosto do seu celular, pega e taca na parede, Roberto, taca na parede. Aí, se ele tacar na parede, aí ele cometeu o crime? Bom, ele cometeu o fato típico. Tem conduta, tem resultado, tem causalidade, tem tipicidade. Mas esse fato típico é antijurídico? Não. Porque o meu celular é um patrimônio, e o patrimônio é um bem disponível. De forma que eu disponho dele. Então, quem é o ofendido? Sou eu. Eu consenti que o Roberto jogasse meu celular na parede? Sim. Então, existe a causa supralegal de exclusão da ilicitude, no caso, o consentimento do ofendido, quando se trata de bens disponíveis ou relativamente disponíveis. Professor, e quando você fala de bens relativamente disponíveis, o que é que você quer dizer? Eu quero dizer a lesão corporal de natureza leve. Lesão corporal de natureza leve, de acordo com a doutrina, é um bem relativamente disponível, que você pode dispor relativamente. E fundamentando isso, de ser um bem relativamente disponível, a doutrina diz assim, olha, o crime de lesão corporal de natureza leve, até 95, era um crime de ação penal pública incondicionada. Ou seja, se alguém me der um murro, o Ministério Público poderia processar sem nem eu ter dado a permissão. Hoje, depois de 95, veio a Lei 9.099 de 95, que é exatamente a Lei de Juizados Especiais. E essa Lei 9.099 de 95, ela trouxe no artigo 88 que lesão corporal de natureza leve e lesão corporal de natureza culposa são crimes de ação penal pública condicionada à representação. Aí a doutrina diz, olha, tá vendo? Lesão corporal leve, ou seja, você dá um murro em alguém, é tanto a sua integridade física no que diz respeito à lesão leve, é tão bem relativamente disponível que
Agora o Ministério Público só pode processar se houver a representação. O Ministério Público me viu dando murro no Roberto, o Ministério Público não pode me processar, a menos que o Roberto dê a representação. Aí, turma, a jurisprudência e a doutrina então dizem assim, bom, quando você faz uma tatuagem ou quando você coloca um piercing, nesses dois casos, o tatuador ou a pessoa que colocou o piercing, ele causou lesão corporal de natureza leve em você. Então tem fato típico. Artigo 129 caput do Código Penal. Lesão corporal de natureza leve. Só que é um fato típico que não é antijurídico, já que houve o consentimento do ofendido. Então o tatuador ou quem coloca piercing não vai responder por lesão corporal de natureza leve se colocou tatuagem ou piercing em alguém. Por quê? Por conta do consentimento do ofendido. Turma, mas já que eu precisei trazer esse exemplo, eu vou só fazer uma observação de direito processual penal. E no ano passado, em 2012, o Supremo disse, ele ratificou de que não se aplica de jeito nenhum a lei dos juizados especiais à mulher em situação de violência doméstica ou familiar. Ou seja, a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, no artigo 41, ela fala que não se aplica a lei de juizados especiais para quando há situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ora, como quem diz que lesão corporal de natureza leve e culposa são crimes de ação penal pública condicionada à representação, é a lei dos juizados especiais, a gente então tem duas situações. Se a lesão corporal de natureza leve, se alguém dá uma porrada noutra, for em violência doméstica e familiar, como não se aplica a lei de juizados especiais, volta a aplicar só o Código Penal. Como o Código Penal diz que lesão corporal de natureza leve, na realidade ele é omisso, por isso diz que é pública, ação penal pública incondicionada, se a lesão corporal leve for contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, aí o crime é de ação penal pública incondicionada. Agora, se a lesão corporal leve for em face de uma mulher que não está em situação de violência doméstica ou familiar, ou for em face de um rapaz, de um homem, aí nesses dois casos é um crime de ação penal pública condicionada à representação. É só uma observação no seu caderno para você não errar numa eventualidade da prova pelo que eu falei. Pois muito bem, turma. Então a gente está estudando a antijuridicidade. E enquanto para ter fato típico tem que ter esses 4 elementos, para ter antijuridicidade não deve ter um desses elementos aqui que a gente está estudando. A gente já viu o primeiro elemento, que é causa supralegal de exclusão da ilicitude. Falar em exclusão de ilicitude ou de antijuridicidade é o mesmo que falar em discriminante ou é o mesmo que falar em justificante. Mas antes da gente começar a conversar sobre estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, eu queria que vocês percebessem, meus queridos amigos, qual é a relação do fato típico e a antijuridicidade. E para isso a gente tem 4 correntes, mas eu vou comentar 3 correntes que são as que podem cair em prova. Turma, existe a corrente, então a gente está conversando sobre quais as correntes que relacionam fato típico e antijuridicidade. A primeira corrente é da total dependência, ou seja, da total ou da absoluta dependência. Ou seja, se há fato típico para essa corrente, necessariamente há antijuridicidade. Então, primeira corrente da absoluta dependência. E essa da absoluta dependência diz que se há fato típico, há, consequentemente, necessariamente, antijuridicidade. Só vai haver antijuridicidade, então, se houver o fato típico. Só vai haver antijuridicidade se houver o fato típico. É da absoluta dependência. Aí, como existe a da absoluta dependência, existe também da absoluta independência. Dizendo assim, para essa corrente. Para ter crime, o Ministério Público tem que provar o fato típico e tem que provar a antijuridicidade. Ou seja, a acusação para essa teoria diz,
A acusação, para provar que tem crime, além de provar que tem um fato típico, tem que provar também que existe a antijuridicidade. Então, para essa teoria da absoluta independência, a acusação, para provar que tem fato típico, para provar que tem crime, tem que provar que tem fato típico e também que tem antijuridicidade. A que a gente adota, ela está no meio termo. É a teoria que a gente adota da indiciariedade. Indiciariedade, ou também conhecida como teoria da ratio cognoscendi. Espero que esteja dando para você escrever. A gente adota, pessoal, a teoria da indiciariedade ou da ratio cognoscendi. O que é que isso significa? Teoria da indiciariedade ou da ratio cognoscendi. Significa que se o Ministério Público consegue provar que tem fato típico, tem uma presunção relativa de antijuridicidade. O Ministério Público provou que tem fato típico, então existe uma presunção relativa de antijuridicidade. De forma que, em relação ao ônus da prova, compete ao Ministério Público provar que teve conduta, resultado, nesta causalidade e tipicidade. Então o Ministério Público está me processando por um crime. É o Ministério Público que tem que provar que houve conduta, resultado, nesta causalidade e tipicidade. Só que quando o Ministério Público prova que tem conduta, resultado, nesta causalidade ou tipicidade, existe uma presunção relativa de que há antijuridicidade ou ilicitude. Então, se o Ministério Público prova que eu matei alguém, se presume que eu matei alguém e essa conduta, ela é ilícita, ela é antijurídica. Ou seja, enquanto compete ao Ministério Público provar o fato típico, compete à defesa, se quiser, claro, provar alguma excludente de ilicitude. Então há o ônus da prova da acusação é provar o fato típico. A acusação não precisa provar que o fato é típico e antijurídico. A acusação só precisa provar, por essa teoria da indiciariedade ou da ratio cognoscendi, que é a que a gente adota, a acusação só precisa provar o fato típico. Provou o fato típico, presume-se que esse fato típico é antijurídico. Então, como tese defensiva, a defesa pode tentar provar que o fato típico foi praticado amparado sobre algum excludente de ilicitude, algum excludente de antijuridicidade. Então, compete à defesa provar a legítima defesa, estado de necessidade, e dever legal. Então, o Ministério Público provou que eu matei alguém, e eu quero dizer que matei, mas matei em legítima defesa. Quem tem que provar que matou em legítima defesa sou eu, e não o Ministério Público, e não a acusação. Porque a gente adota a teoria da indiciariedade ou da ratio cognoscendi. Provado o fato típico, há uma presunção relativa de antijuridicidade. E aí, indo ainda um pouquinho para o processo penal, e eu preciso fazer esse link, pessoal, até porque o direito é uma ciência só, tá? Essa divisão que a gente faz de administrativo, penal, tributário, é uma divisão cartesiana de ensino. A gente divide o todo em partes, para que se possa entender melhor. Então eu tenho que ir só um pouquinho lá para o processo penal. Turma, no processo penal, existe o princípio do indúbio pro réu. Ou seja, no direito penal também, mas no processo penal mais porque é quando o juiz decide. Ou seja, na dúvida a favor do réu. Então, para o juiz condenar, o Ministério Público tem que dar certeza que o crime ocorreu e certeza da autoria delitiva. Então, o Ministério Público tem que dar certeza da conduta, do resultado, nesta causalidade e tipicidade. Já a defesa pode dar certeza para o juiz que o cara praticou o fato típico amparado sobre algum excludente de ilicitude, ou basta a defesa deixar o juiz na dúvida. Então, enquanto a acusação tem que provar, tem que deixar claro para o juiz, dar certeza para o juiz que o crime ocorreu e a autoria delitiva, a defesa basta ela deixar o juiz na dúvida. Porque de acordo com o artigo 386, salvo engano é o inciso 7º do CPP, se o juiz tiver dúvida que o indivíduo agiu amparado sobre algum excludente de ilicitude,
o juiz absolve. Então, na certeza de que o indivíduo agiu amparado sobre algum excludente de licitude, ou na dúvida de que ele agiu amparado sobre algum excludente de licitude, o juiz é obrigado a absolver. Tudo bem, pessoal? Então, só recapitulando. A gente tem quatro teorias, mas eu estou explicando só três porque são as três que mais importam. Relacionando fato típico e antijuridicidade. A primeira teoria é da absoluta dependência. Essa teoria da absoluta dependência, então, deixa eu só colocar aqui. Essa teoria da absoluta dependência, ela é também conhecida como teoria da ratio essendi. Teoria da ratio essendi, ou da absoluta dependência. E essa teoria da absoluta dependência vai dizer o quê? Havendo fato típico, há necessariamente a antijuridicidade. Então, se o fato é típico, é também antijurídico. Agora existe a teoria da absoluta independência. E pela essa teoria da absoluta independência, ela diz que o Ministério Público, além de ter a obrigação de provar o fato típico, tem que provar a antijuridicidade. E como é que o Ministério Público vai provar a antijuridicidade nesse caso? O Ministério Público, ele vai provar que o indivíduo não agiu em legítima defesa, é prova negativa, que o indivíduo não agiu amparado sobre algum excludente de licitude. Então, o Ministério Público, para essa teoria, é super difícil provar o crime. Além de provar o fato típico, tem que provar que o indivíduo não agiu amparado sobre algum excludente de licitude. E, finalmente, a que a gente adotou, né, a teoria da ratio cognoscendi. E essa teoria da ratio cognoscendi, ela diz que, provado o fato típico, ou teoria da indiciariedade, há uma presunção relativa de antijuridicidade. Então, provou o fato típico, presume-se relativamente a antijuridicidade, de forma que inverte o ônus da prova. Quem tem que provar que agiu em legítima defesa, estado de necessidade, estrito dever legal, é a defesa, e não é a acusação que tem que provar isso. Tranquilo, pessoal? Então, dito isso, a gente passa agora a conversar sobre a primeira, aliás, a segunda, né? Porque a primeira eu já andei conversando com vocês. Sobre a primeira causa excludente de ilicitude, a segunda, que é exatamente o estado de necessidade. E aí eu estou procurando. Mas, Roberto, falta só quanto tempo? Só para eu saber. Faltam só 2 minutos. Turma, eu vou fazer assim. Não vejo como eu começar a estar de necessidade de parar no meio. Então eu vou ficar por aqui, faltam só 2 minutinhos, 1 e pouquinho, e aí a gente se vê na próxima aula. Tchau, galera, tudo de bom, estudem, resolvam questões. Tchau, tchau.